mas em conjunto, porque nós somos interdependentes, é a revolução da consciência. E nunca nós tivemos uma crise tão séria de caráter. Não sei se observam isso. Isso é facilmente constatável quando você nota que a vida está valendo para algumas pessoas muito pouco. Ou porque não hesitam em tirá-la do seu semelhante, ou porque não sabe o que fazer com a própria vida, ou porque estamos destruindo a vida no planeta. Deveríamos ser os anticorpos desse planeta, e nós estamos nos comportando como um vírus letal. Então, por que os valores eternos em tempos modernos? Porque são valores imutáveis. E sendo alicerces da consciência, eles são denominador comum a todas as filosofias, culturas e religiões do mundo. E por que eles são eternos? Porque eles são valores do espírito. Então você vai dizer, se são valores do espírito, então como nós humanos falíveis e vivendo nessa selva do salve-se quem puder, como é que nós vamos viver esses valores? É possível vivê-los? A que ética eles pertencem? Bom, ética vem do grego ethos, que você tem duas versões sobre ethos. Você tem estábulo, onde se abrigavam os animais, e você tem o refúgio, ou seja, essa caixinha de joias interior que nós temos, onde nós guardamos quem realmente somos, a nossa verdadeira identidade. Não importa se você é crente ou ateu, não importa se você escolheu uma religião ou não, é da condição humana a espiritualidade. Você vai dizer, mas fulano é ateu. Não importa, isso não quer dizer que ele não tem espírito. E espírito, se você quer usar como uma linguagem não religiosa, é a nossa capacidade de transcender. E transcender ao quê, principalmente? Aos nossos defeitos. Transcender aos nossos padrões de crença, a uma herança, talvez, de memória celular, que esteja fazendo com que nós nos dirijamos para caminhos não desejáveis, ou que estejam atrapalhando a nossa evolução, quer material, quer espiritual. A condição do espírito, quando você fala em valores eternos, tem o seguinte chamado: a espiritualidade não é uma coisa fora de você. A espiritualidade é aquilo que você carrega em seu coração, nessa caixinha de joias que eu me referi anteriormente, e que permite que você seja parceiro de Deus. Não acredita em Deus? Parceiro do universo. Nós não estamos sendo parceiros do universo quando nós não damos prioridade à vida. Todos nós temos um nascimento sagrado. Por quê? Porque nós nascemos, e estamos desvalorizando tanto a vida, como eu disse há pouco, nós nos esquecemos que nascemos da generosidade de uma estrela, que foi a estrela Sol, que grávida de energia explodiu, e ao explodir lançou no vazio
infinitas possibilidades de vida. Dentre essas possibilidades que se concretizaram, não estão só os planetas, os astros, estamos nós. A nossa composição química é a mesma dela. Por quê? Como é que nós podemos desvalorizar a vida quando nós somos filhos de uma estrela e essencialmente cósmicos? Divinos, se você quiser utilizar como a física quântica chama hoje aquilo que as religiões chamam de Deus, de consciência pré-existente, que eternamente se expande e que sempre existiu e existirá. Como que você pode desvalorizar a sua vida, o seu sagrado nascimento, como dizia o Buda, que aliás hoje é Vesak, não sei se a maioria sabe do que se trata, se comemora talvez a mais importante data do budismo, que é a ascensão do Senhor Buda. Quando o Buda Maitreya, que é o Buda universal, ele vem para reunir a todos em nome da consciência. Portanto, os valores eternos, quando despertos, faz com que você compatibilize o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Por que ela está falando corpo? Dimensões. Nós somos seres multidimensionais. E os valores eternos têm a condição de, como um fio, ir construindo comunicações, conexões entre o seu físico, as suas emoções, a sua mente, o seu intelecto e o seu espírito. Esses valores são eternos, como eu disse, porque espirituais. E por que eles, agora, modernos, são tão essenciais? Porque eles nos remetem para aquilo que nós temos de diferencial do resto da criação. A capacidade de nos transformarmos e de sermos responsáveis. Responsabilidade. O que é que essa palavra quer dizer? A capacidade, a habilidade de responder por. Em toda a criação, só nós somos capazes de responder por nós mesmos, pelos nossos atos, pelo que nós pensamos, falamos e fazemos. Portanto, nós podemos ser e somos responsáveis, temos essa dádiva, que para muitos é um peso, é comum. Eu sou professora, e sou professora universitária na PUC São Paulo, também na Unipaz. Eu leciono filosofia e ética das religiões, e história e ética das religiões, e também mitologia universal. E eu costumo dizer para os meus alunos, não diga nunca que essa realidade não dá. A realidade não é essa. A realidade que você está detectando é a realidade que está se apresentando. Isso não significa que você não possa mudá-la. Uma vez um aluno disse assim para mim, mas às vezes o peso é muito grande. Eu não vou ter condições de sustentar. Eu sou pequeno para sustentar um peso tão grande. Eu disse, você pensa que é pequeno. Você não é. Se você fosse pequeno, se você não tivesse importância, a natureza não tinha tido esse trabalho extraordinário
de construir você também. Nem o cosmos se preocuparia em fazer de você um parceiro. Verdade ou não? Então o que está faltando exatamente para nos transformarmos, em vez de vírus letal, como nós estamos nos comportando com o nosso planeta, e fazendo com que soframos da doença mais terrível, que é a falta de amor? Por que somos violentos? Porque nos distanciamos do ser amoroso que somos. Quando a estrela-sol explodiu, como é que os planetas foram feitos? Como é que a vida surgiu? Como que os planetas foram inseminados com vida? Por colaboração, não foi por disputa. Nós criamos, há 400 anos atrás, o quê? Uma educação que formou pessoas não para colaborar, mas para disputar. Nós formamos pessoas que entendiam que a vida era uma arena e que nessa arena o semelhante era seu adversário a priori, que é a ideia de ou ele ou eu. Quando nós dois juntos é que vamos construir realmente aquilo que é melhor para todos. Portanto, essa educação que nos conduz para a separatividade, que foi o alicerce do pensamento newtoniano de que o universo estava terminado, estava feito, e que baseou, inclusive, a economia do mundo, achando que era possível se prever que chegaria um momento, já que o universo estava pronto, chegaria um momento em que você produzindo, você seria o agente de uma economia igualitária. O que aconteceu? Você coisificou o pensamento humano numa educação monodirecionada, você fragmentou o conhecimento e tirou do ser humano a capacidade de pensar, de refletir. Porque é quando você reflete, você percebe a importância que tem. Como é que nós vamos valorizar a vida, como eu dizia no início, quanto estamos desvalorizando ela, se você não reconhece que o que te faz humano não é apenas a tua forma humana, a tua capacidade de ser responsável, a tua capacidade de fazer parcerias, são características humanas. Mas o que te faz basicamente humano? O amor. Ela disse o amor. O que te faz basicamente humano? Só a Heloísa vai falar? Você. Mas veja, a vida é consciente. Hoje, nós sabemos, a física quântica prova, a biologia, através do Rupert Sheldrake, já mostrou isso. Tudo que existe e é manifestado tem um quantum, ou seja, uma partícula infinitesimal de consciência. E vou lhe provar. O que é que faz, por exemplo, o feijão, quando você pega a semente e faz um buraquinho, coloca e cobre com a terra? Quem disse a ele que ele tem que fazer um esforço muito grande, se dividir em dois, permitir que saia dele quem realmente ele é, a sua função, rasgue a resistência da terra e vire alimento? Quem que disse isso para ele? A consciência dele. Exatamente. Quem é que disse, por exemplo, para uma trepadeira que nos encanta quando floresce, que ela tem que se enrolar e ir em direção à luz? Ninguém disse. Não é? Tudo
tudo que existe, está vivo e manifesto, tem a sua partícula infinitesimal de consciência. Nós, com essa educação separatista, que separou homem de mulher, filosofia de tecnologia, e tirou Deus do mundo, essa educação diz que não, que você, a sua consciência é a sua razão. Ora, a consciência não se localiza no cérebro. Quantas pessoas dizem assim, eu tenho consciência, põe a mão na consciência, como se fosse possível. Como é que vai na consciência? Isso não existe. A nossa consciência, e se você aceita o que diz a ciência, que você tem cromossomas de memória, que as suas células têm o registro de tudo o que você já foi, desde que você explodiu como manifestação de vida no parto cósmico da estrela Sol. Você faz tudo isso dentro de você. Como não valorizar isso? Nós confundimos valor com preço. Quem é que quer me dizer qual é a diferença entre valor e preço? Mas vamos raciocinar em termos de preço, é algo objetivo. Não é? A costureira, você deu um tecido para ela, ela avaliou o que ela vai gastar de luz, o tempo dela, o ajudante que ela vai pagar, a linha, não é? E ela disse, bom, com isso eu tenho X de margem que vai me dar lucro e vai permitir que eu continue sendo costureira. O valor não, o valor é subjetivo. E o valor tem uma conotação sagrada. Por exemplo, imagina que sua mãe deu a você ou sua avó, enfim, alguém que você ama muito, deu a você uma correntinha, ou com uma medalhinha, ou com, enfim, um jeitinho. Não quer dizer que esse preço que ela pagou seja alto, obrigatoriamente. Mas para você, ele tem um valor inestimável. Não é? Tanto é que é comum você ver, se você é observador, que quando alguém toca nisso que lhe é tão valorizado, você diz, não mexe, que para mim é sagrado. O que essa pessoa, um instantinho só, por gentileza, está dizendo para mim é sagrado? Para mim isso não tem preço. Então eu acho que é trazer valores eternos como verdade, retidão, amor. Não amor apenas como o afeto, a energia que aproxima cada um de nós, mas como a energia que unifica toda a criação. A paz, não como ausência de guerra, mas a paz como a conquista de um estado interior harmônico. E a não violência, que é a vitória da nossa natureza espiritual sobre a nossa natureza animal. Você vai dizer, mas é humano se enraivecer? Será? Não é a nossa natureza animal que fala mais alto? Porque é humano raciocinar. É humano dizer, espera aí, deixa eu engolir isso. Porque quem está indignado com raiva, sou quem eu sou? Ou é o meu ego que eu penso que sou? Já tinham pensado nisso? Quem é que fica bravo? Quem é que fica achando que não foi valorizado? É quem você realmente é? Ou quem você pensa que é?
É a realidade que é ou é a realidade que está? Não é bom a gente pensar nisso? Você queria falar? Quando você falou sobre valor, né? Exigente, valor inestimável. Não tem preço. Não, eu pensei assim comigo, né? Se não é inestimável, não é valor. Também. Porque se é possível estimar, você coloca o preço. Evidente, evidente, é isso mesmo. É igual ao amor incondicional. É claro, quando eu digo inestimável, é porque para aquela pessoa aquilo não tem preço. Você pode oferecer a ela um triplo, quádruplo do valor intrínseco. Ela não vai te vender. Então, quando a gente diz valores universais, é porque eles são igualmente inestimáveis para todos. São inegociáveis. Eles são inerentes à condição humana. Veja, desses valores universais pertinentes ao espírito, é que nascem todas as éticas e todos os valores éticos. Os valores morais são outra coisa. Os valores morais são valores acordados por uma sociedade. Na realidade, o que acontecia na Grécia Antiga? Você tinha a ágora, a praça, e era ali que aquelas comunidades chegavam a um consenso de que aquilo era moralmente adequado ou não. Mas toda a ética e toda a moral, ela se origina desses valores universais, eternos, porque enraizados na condição humana. Entende o que eu quero te dizer? Então, na realidade, todas as éticas, e são várias, e códigos morais, derivam disso. Tenham consciência plena as diferentes sociedades, ou não. Mas quando você cria um código moral de conduta, você sabe o quanto ele é variável, né? Aqui você pode sair de short, um decote enorme pela rua e moralmente tudo bem. Experimenta fazer isso no Islã para você ver. Né? Vai fazer isso no Iraque, no Irã, né? Ou vai fazer isso na Índia, na China. Eles estão certos e nós errados, ou vice-versa? Não. São códigos morais diferentes. E éticas diferentes também. Eu falei da cisão separatista, que é a educação que formou nesses 400 anos, gerações, que agora chegou no extremo, na cristalização da separatividade, e, portanto, que nos convoca de uma maneira evidente. É só mesmo aquele que é muito resistente a enxergar que as transformações são inevitáveis, é que não percebem que nós temos que sair da separatividade para a unidade, não só do conhecimento, mas a unidade que o amor que somos em essência nos convoca para ser exercido, que é você perceber que o outro é você, só que ele tem outra raça, outra forma, outra condição sexual, outra crença, mas ele é humano, como você. Enquanto nós estivermos raciocinando de maneira separatista, ou seja, acreditando pela fragmentação do conhecimento, que nada tem a ver com nada, é a especialização que interessa, você se afasta da visão de totalidade. E quando você se afasta da visão de totalidade, dificilmente você tem condição de abrir os braços, o coração e a mente para o seu semelhante. Porque é nós e eles. Nós estamos vendo isso num acirramento
mundial, atestado nas redes sociais. E por quê? Porque o medo da transformação é tão grande que eu lhe xingo, eu lhe agrido, eu não tenho rosto. Eu sou invisível, virtualmente existente. Só que não está dando mais para sustentarmos uma convivência humana baseada na agressão, baseada na exclusão. Isso não está fazendo ninguém feliz. Ou está? Seguramente que não. Esses valores eternos e as diferentes éticas neles enraizadas, todas elas têm valores que eu chamo de valores de convivência. Por exemplo, um exemplo de valor de convivência. Gentileza. É um valor derivado de quê? De qual valor eterno, espiritual, universal, que eu me referi há pouco? Claro. Porque gentileza não é uma formalidade, isso é polidez. Eu posso ser educada de maneira que eu tenha gestos polidos, que eu fale de maneira polida, mas distante. Eu não estou me envolvendo com ninguém. O que é que cria esse envolvimento? O amor. E a gentileza não é a polidez. A gentileza é a minha capacidade de querer fazer você feliz, de perceber que naquele momento um sorriso ia valer a pena para você. Faz toda a diferença, como está dizendo aqui uma das nossas companheiras. E por que faz toda a diferença? Porque eu disse para outra pessoa, quando eu sorrio para ela, eu te reconheço. Eu sei que você é um ser precioso. Porque você é humana. Ninguém dá aula de valores humanos, mas você os pratica. E ao praticá-los, você desperta no outro a consciência de que ele é depositário desses valores. Por que ninguém dá aula de valores humanos? Porque somos todos aprendizes da nossa humanidade. Porque é no esplendor de nossa humanidade que o nosso divino se manifesta. Quando eu digo divino aqui, os não religiosos não se assustem. Eu digo divino como esse princípio cósmico do qual somos originários. Que você pode chamar de Deus, de consciência pré-existente, como chama a física quântica, ou de mente universal, como dizem os Rosa Cruz. Enfim, você escolhe. Nós temos necessidade de nominar, de qualificar mesmo o inominável e o inqualificável, não é? Tanto é que nós costumamos atribuir virtudes e valores que não são seus, são seus. O pai e a mãe não oferecem seus genes para que você nasça? Então, o cosmos, essa consciência universal, também. Então, quando a gente vê que estamos barateando, malbaratando essa experiência maravilhosa de consciência, que é viver,
alguma coisa está muito errada. Nós estamos vivendo numa sociedade doente. Extremamente doente. E eu não estou me referindo à sociedade carioca, paulista, pernambucana ou baiana ou brasileira. Estou me referindo à sociedade universal. Essa doença só pode ser curada pelo despertar consciente desses valores eternos, para que você possa praticá-los na vida moderna. Você vai dizer, mas tem gente que não pensa assim. Tem. Claro. Vamos respeitá-los, vamos ouvi-los. Do que eles têm medo? De si mesmos. Nós temos um medo enorme do nosso próprio brilho. Eu digo para os meus alunos, nós estamos precisando de brilho. Nós somos estrelas. Por que a gente tem medo dos nossos próprios talentos? Porque eles nos chamam às salas. Eles nos chamam para exercer a nossa humanidade. É muito mais fácil se queixar. É muito mais fácil se depreciar. Ah, quem sou eu? Quem você é? Quem é você? Você que tem que saber. Não é para mim que você vai ter que perguntar. Essa proximidade, outra vez, da filosofia e da tecnologia vai ser o pulo do gato. Ora, eu dizia que vivemos uma sociedade muito doente, uma sociedade planetária muito doente. E não só, como se evidencia nas redes sociais, mas uma sociedade doente porque não tem liderança. O que é o líder? É aquele que, pelos seus valores morais, éticos e princípios universais, desses valores eternos, ele é o quê? Ele exemplifica o anseio da totalidade. Nós vivemos uma sociedade planetária sem liderança, com heróis e ídolos. Alguns heróis do cotidiano que a gente deve render as nossas homenagens, porque um camarada que acorda às 3 horas da manhã e enfrenta um trem para suar, para fazer talvez o que ele não goste, mas para voltar para casa, dever cumprido, é um herói. Esses heróis você tem, mas você tem muito mais ídolos. E ídolos têm pés de barro. Uma sociedade que não valoriza seus heróis, que não conhece a sua história e que não tem líderes, ela fica à deriva. Eu dizia para uma pessoa que me abraçou, eu disse, tudo bem? Ela me disse assim, está uma confusão. Aí eu falei, então isso significa que uma nova ordem vai surgir. O que é? O que quer dizer caos? O contrário de cosmos, como ele disse. Mas quer dizer o quê? A ausência de... Então, quando na tua vida particular você acha que está um caos, o que é que teu ser interior está dizendo? Cria uma nova ordem. Do que você tem medo? O medo usa muitas máscaras. Dentre elas, a mentira, a dissimulação, a inveja. A inveja é uma das maneiras mais dissimuladas que o medo encontra para dizer que você não quer reconhecer o seu próprio talento. Como você não olha, um instantinho só por gentileza, quando você não olha para si mesmo, não reconhece as suas virtudes e não olha para a sua sombra, reconhecendo os seus defeitos e tenta iluminar essa sombra, praticando suas virtudes, quando você não faz isso,
Você quer ser o outro. Como você não pode ser, você tem inveja dele. E você seja até muito mais talentosa, é mais talentoso. Mas como você tem medo do seu próprio talento, eu quero ser ela, eu quero ser ele. Como eu não posso ser, eu quero que ela dance. Ou não? Não é? O medo tem muitas máscaras. Ele é dissimulado. Ele tem um aspecto que faz dele nosso aliado. Por exemplo, você não vai fazer bilu-bilu no queixo do tigre nem de uma naja, né, filho? Você tem medo. O medo, ele é teu aliado na preservação da vida. Mas ele tem muitas máscaras, embora ele tenha alguns aspectos que são inerentes à condição humana. O medo de ficar sozinha, o medo da solidão. Esse é um medo de não ser capaz. Será que eu dou conta? Mineiro gosta muito de fazer isso. Eu dei muitos anos, 15 anos, aulas na Fundação de Educação em Uberaba. Ele nem sabe. Esse é o chamado medo pé no breque. É aquele que não quer que você evolua. Entendeu? E você tem outro medo terrível, inerente à nossa condição humana. O medo de não ser amado. Medo de não ser aceito. Não é? Isso é inerente. A gente demonstra isso pequenininho já. Principalmente os mamíferos. Não só são os mamíferos humanos. Os mamíferos animais. Eles querem ser aceitos. É da condição do mamífero. Veja o cachorrinho. O gato, mesmo aparentemente diferente, experimenta não dar bola para ele, pra você ver. Ele dá um jeito de se enrodilhar, né? Então, o medo, nas suas máscaras, eles se revelam como a condição humana de preservar uma zona de conforto, que acaba sendo extremamente desconfortável. Aí você vira o quê? Um mal-humorado, um irritado, um amargo. Quando eu estou dizendo no masculino, eu não estou dizendo que no feminino não aconteça, né? Pelo amor de Deus. Foi só para generalizar. Portanto, é fundamental que nós tenhamos a coragem, cor agir, agir com o coração. Cuidado, porque geralmente as pessoas falam que agir com o coração é ser bobo. Aí diz assim, todo mundo passa perna em mim, todo mundo me engana, eu sou só coração. Eu sou tonto, é outra coisa. E por que eu sou tonto? Porque eu não conheço o meu valor, eu não conheço as minhas virtudes, os meus talentos. Eu prefiro agir como o outro espera que eu haja, corresponder a uma imagem que fazem de mim e não assumir a responsabilidade por quem eu realmente sou. Que isso é agir com o coração. O que é agir com o coração se não discernimento? É outro aprendizado que esses valores eternos nos impõem nesses tempos modernos. Por quê? Por que eu digo que é o discernimento? Porque tudo que eu pense, se passa pelo filtro do meu coração, você pode estar certa que ele vai, através das minhas palavras e das minhas ações, externar aquilo que eu sou capaz.
Isso você não precisa ter cultura. Você não precisa ser nenhum luminar. Você pode ser até uma biblioteca ambulante, mas você ser uma pessoa desprovida dessa condição de pensar, sentir e externar pelo filtro do coração o que você pensa. Olha, verdade, enquanto valor eterno, ela não tem definição. Ela simplesmente é. E se revela como consciência em toda a criação. Enquanto valor humano é aquilo que você é e que você expressa através das suas palavras, dos seus sentimentos, das suas ações. A verdade é como um diamante. Quanto mais facetas ela tenha, mais ela brilha. Por isso é altamente nocivo o pensamento de que eu tenho a minha verdade. Que isso? Ninguém tem verdade. Todos nós somos verdade. É diferente. Filosoficamente, em última instância, a verdade é a origem de tudo. Que os religiosos dizem Deus, os não religiosos, o princípio harmônico universal, de onde tudo provém. Não importa. Se você precisa definir, tudo bem. Defina. Mas a verdade é isso. É aquilo que eu sou e que eu expresso. Porque quando a gente mente, a gente acha que está enganando o outro, né? Mas não está, não. Porque o sentimento que você passa com a mentira, ele percebeu. Mais do que tudo, você está mentindo para você. Aí você mentiu para mim, aí depois você sai lá toda mal. Oh, meu Deus do céu, para que eu fiz aquilo? Eu tenho uma amiga que é muito engraçada. Ela disse assim, eu dei uma mentira agora mesmo. Eu falei, bom, tudo bem, agora pede desculpa para quem essa pessoa que você mentiu é. Porque para quem ela estava, ela até engoliu. Mas não é? Ou não? Veja, se você tem os valores objetivos, o que é um valor intrínseco? Começamos a chegar mais perto da vivência humana dos valores eternos, universais, divinos. O que é um valor intrínseco? Vamos dar um exemplo assim, quer ver? Um diamante, como é que ele nasce? Ele nasce escuro, sem brilho nenhum, bruto, não é? Que ele é o quê? Intrinsecamente, o que é que ele é? A maior concentração de carbono que existe no planeta. Então, ele não tem brilho, aparentemente, não é? Muito bem. Aí vai o lapidário. Ele olha para aquela pedra e ele descobre o quê? Diga, querida. Pois é, mas para ele fazer esse brilho vir à tona, ele precisa, não, se ele pegar e não descobrir com a lupa, com aquele olhar treinado dele, né? Qual é o veio dele, o que ele vai fazer? Ele pode estragar completamente a pedra. Por quê? Porque aquela pedra tem um núcleo, que é o que ele é. Está dando para entender a analogia que eu estou querendo fazer? Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a lapidar, obedecendo ao quê? A esse princípio
que é o princípio que define o brilho que ele terá. O brilhante. Assim somos nós conosco. Você tem que descobrir quem você é. Porque como é que você vai investir numa coisa que você nem desconfia? Ou não? Então, o valor intrínseco de cada um de nós é que somos portadores da centelha e da química dessa estrela generosa que é o Sol. E nós temos uma origem cósmica. Então nós não temos tamanho. Vocês já pensaram nisso? Se o universo, ao contrário do que Newton pensava, tinha começo, meio e fim, e hoje nós sabemos, como sabia a mitologia hindu, que chama de Brahman, né? Aquele que se expande, e nós sabemos que o universo se expande, achava-se que ele tinha retração. Hoje já sabe-se que não, que ele se expande ad infinitum. E se nós sabemos que não é um universo, é um multiverso, que não foi um Big Bang, foram vários Big Bang ao mesmo tempo, então isso quer dizer que nós somos seres múltiplos, ou não? E o valor subjetivo é aquilo que é importante para você, que talvez não seja mais no decorrer da vida. Vamos dar um exemplo. Imagina uma menina que quer ir numa festa porque tem um rapaz que ela achou que lhe interessava, que aquele era gatíssimo e tal. Aí ela quer porque um vestido é mais importante para ela do que aquele vestido, ou não? Tanto é que ela faz um drama, uma coisa terrível. Se a mãe disser, não posso comprar agora, ela é a mais infeliz das criaturas, né? Muito bem, o tempo passa, ela não daria nunca o valor que ela deu com 15 anos. Bom, se bem que tem gente que chega aos 60 ainda fazendo isso. Então precisa urgentemente crescer. Não é? Então, essa subjetividade do valor é também um caminho que a gente precisa percorrer. Por quê? Porque a gente dá muito valor àquilo que não tem. O famoso ditado da sabedoria popular, uma tempestade num pingo d'água, né? Quem que nos fez uma vez na vida o seu sangue amargo por causa de nada? Não é? Porque, na verdade, nós somos aprendizes de nós mesmos. Então, nessa jornada de aprendizado sobre nós mesmos, é que você tem a importância de saber o que é objetivo, o que é subjetivo e o que é intrínseco. Senão você é alguém que menospreza o seu poder de escolhas. E se você menospreza seu poder de escolhas, você não pode se valorizar. Ou não? Porque eu vou sempre achar que aquela minha escolha foi a vida, foi o destino, foi a minha mãe, foi o meu patrão, foi o meu colega de trabalho. Me fez escolher errado e olha aí, me danei. Nunca sou eu a responsável. Eu acho que na vivência consciente desses valores universais é muito, muito essencial que você elimine a palavra culpa e troque por responsabilidade. Porque culpa e medo, olha, é um freio no seu desenvolvimento humano que eu vou te contar.
Não é brincadeira. Você imobiliza, e a história mostra isso politicamente, o quanto o medo e a culpa são responsáveis pelo comodismo humano. Viver valores humanos e colocar a sua humanidade em prática não é tarefa para os medrosos, é tarefa para os corajosos. E a deusa da vitória sorri para os corajosos, como dizia Saibá. E por que será que a deusa da vitória sorri para os corajosos? Vamos pensar nisso? Por quê? Por que será? O medroso consegue ver a vitória, a deusa da vitória, o brilho da vitória? O medroso consegue? Não. Então pronto. E por que ela ia sorrir para ele?